A paz do Senhor Jesus a todos, primeiros presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Hoje é um culto especial para nós, participamos da Santa Ceia, e é um culto especial também, porque hoje nós vamos nos apresentar, não é? E eu quero dizer o seguinte: essa palavra que o Senhor me orientou a trazer, era para trazer já há algumas semanas atrás, mas como tudo tem seu tempo determinado por Deus, hoje foi o dia que Ele preparou para trazer essa mensagem. Essa mensagem estava no meu coração então já há algum tempo atrás. E o tema interessante, foi falado aqui algumas coisas já, e sempre o Espírito de Deus testifica no nosso coração aquilo que Ele já ordenou anteriormente. Então o tema de hoje para todos é: muito prazer, somos a Igreja da Vida. Então eu vou apresentar a nossa igreja. A nossa igreja, ela oficialmente foi fundada em abril de 98. Então nós estamos aqui há cerca de 27 anos. Muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas nos abençoaram, muitas pessoas foram abençoadas, principalmente com a palavra. E são muitos os relatos e testemunhos que dessas pessoas que nós temos contatos ainda, né? Algumas estão em outras cidades, outras estão em outros estados, outras estão em outros países hoje, mas o testemunho sempre é o mesmo. Agradece a Deus e agradece aqui a Igreja da Vida por ter o conhecimento de Jesus Cristo, o Deus vivo, e não são mais enganadas, né? Porque realmente a palavra se cumpre. A palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade, quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Quando você conhece Jesus, você fica liberto. Primeiro liberto da morte eterna, e depois do engano, né? Então, nesse tempo todo, o nosso propósito sempre foi o quê? Pregar a verdade. E se paga um preço por isso, né? As pessoas que passaram por aqui saíram, a sua grande maioria, saíram por causa da mudança, como já falei, de cidade, estado ou de país. Mas existiram também aqueles que saíram por rebeldia. Não rebeldia contra a igreja, porque sempre falam assim: eu amo demais a igreja. Eu amo demais a igreja, amo o pastor, amo os irmãos, mas eu vou sair. Né? Alguns até chegaram e falaram: nós amamos, nós vamos sair porque a gente não concorda por não fazermos tal coisa aqui na igreja. Eu falei: mas a gente não faz porque não está na Bíblia? Não, mas é que a gente gosta de fazer, veio de lugares que faziam essa coisa, a gente gosta. Eu falei: sim, meus amados, mas o meu chamado é para pregar o que está escrito. Não posso pregar por tradição, não posso pregar porque todo mundo faz. Eu escolhi isso. Começamos o ministério, o Senhor faça a sua escolha. Você pode pregar a palavra, eu vou continuar te amando. Ou você prega o que as pessoas querem ouvir, eu vou continuar te amando também. Mas o problema é o que você está semeando. Bom, então, muito prazer, nós somos a Igreja da Vida, estamos aqui no Jaguaré, na Avenida General Marco Arthur, 380. Atualmente nossos cultos são só aos domingos, às 10 da manhã. É o culto da família ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai Celestial, ao Senhor Espírito Santo. Sim, nós acreditamos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia, na Bíblia, nas Escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento, existem inúmeras passagens que testificam, que confirmam que Deus é um único Deus, mas em 3 pessoas. Nós cremos nisso. Então, quando você vier nos visitar, você já sabe o quê? Que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo um único Deus. Amém? É isso que nós acreditamos. Para embasar a nossa ministração de hoje, Mateus 16, 18 e 19, está escrito assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Bom, aqui é claro que o Senhor usou aqui uma troca de palavras entre pedra e rocha. Pedro é pedra, a rocha é Cristo, e a igreja é firmada na rocha. Quando o Senhor disse que a Pedro seria dado o poder de tudo que ele ligar na terra seria ligado no céu, e tudo aquilo que ele desligar na terra será desligado no céu, nós entendemos o quê? E quando os discípulos, e a igreja é firmada em Cristo e nos testemunhos dos discípulos, dos apóstolos, por isso igreja apostólica, nós cremos que se a igreja não pregar, primeiro vamos falar na ordem, quando a igreja prega o evangelho do reino, ela novamente liga o homem com Deus. E quando ela deixa de pregar o evangelho do reino, que é a salvação em Cristo Jesus, ela mantém o homem desligado de Deus. Então isso não é quando Jesus disse isso, ele não estava querendo agradar a Pedro, mas chamando a atenção de Pedro e dos discípulos. Vocês são responsáveis por pregar ou deixar de pregar. Tudo bem? É isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que a salvação para nós, depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, é pela graça. Nós acreditamos que ninguém pode ser salvo por esforço físico, por esforço humano, por ser bom, por ser honesto, por estar de acordo com os critérios humanos de bondade e honestidade. Ninguém pode ser salvo. Nós acreditamos que o homem só pode ser salvo quando crê em Jesus Cristo, recebendo o sacrifício dele para si e se entregando a ele por causa disso. É a única maneira que nós temos da salvação, a salvação pela graça, o que está escrito em Efésios: vós sois salvos pela graça e não por vós, para que ninguém se ensoberbeça. Foi falado hoje aqui, né, de orgulho e tudo mais. Então nós cremos que a salvação é pela graça. Ninguém pode ser salvo por estar em determinado lugar, ninguém pode ser salvo por fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo. Ninguém pode ser salvo. Essa semana nós falamos sobre o versículo que diz que a letra agora confundi lá. Como é que é a letra? O quê? A letra mata e o espírito vivifica. É que eu tinha falado que a outra coisa. Bom, enfim. Né? O que significa isso? Jesus, então, o Pai e o Espírito Santo, através de Israel, né, mostrou que por esforço físico, por cumprir um certo ritual, por ser fiel à letra ou à religião, ninguém pode ser salvo. Muito claro isso. O Senhor deu 608 ou 606 mandamentos e disse: se você conseguir cumprir os 608, você é salvo. Mas se você errar um só, você será condenado. Bom, mais para frente o Senhor, ele destacou 10 mandamentos. 10 mandamentos ninguém consegue cumprir. Imagina 600 vamos colocar 600? Imagina 600. Por que Deus fez isso? Para que o homem chegasse à conclusão de que ele não pode ser salvo por si só, por ele não consegue. Mas o homem tem vontade. O homem tem vontade de fazer alguma coisa para merecer a salvação. E diante disso, nós, todos os anos de conversão, nós vimos pessoas honestas, pessoas que realmente sinceras, mas que estão desviadas do sentido da palavra da salvação. Outras, da mesma forma, honestas, sinceras, não conseguem separar o depois do pagamento pelo pecado, o do antes. E aí cria-se uma confusão, vou dizer teológica, mas uma confusão de entendimento de Deus. Então é porque estou falando isso por causa dos próximos versículos, para nos apresentar a você, hoje especialmente aqui para você, eu creio que você preparou desde sempre, né? Para que vocês nos conheçam um pouco e decidam, né, se querem nos visitar aí, sei lá. As portas estão abertas aos domingos aí.
Muito bem. Então, Jesus disse que as portas da igreja, que igreja? A igreja é dele. Naqueles que o seguem. Agora você já sabe o que é seguir a Jesus. É crer nele e receber ele como Senhor e Salvador. As portas do inferno não vão ganhar nunca da igreja. Sabe por quê? Porque à frente da igreja de Cristo está o próprio Cristo. O Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, Deus dos deuses. Esse é o nosso Deus. Bom, cremos também, antes de entrar aqui no versículo, que assim como teve um início, vai ter um fim. E o fim da humanidade está... O fim da humanidade... Entenda bem, esse fim não é a aniquilação, mas o fim dessa trajetória do homem na terra será no dia do juízo, onde todos estaremos presentes a um tribunal, onde Jesus irá julgar. Nós entendemos pelos versículos bíblicos que a igreja de Cristo, a igreja invisível, não a igreja placa, a igreja invisível, a igreja não passa pelo julgamento, somente as nossas obras. Nós cremos nisso. Esse julgamento para a igreja é simplesmente para definir nosso posicionamento no reino de Deus, que a Bíblia chama de galardão. Todos que não se entregaram a Jesus, segundo a palavra do Senhor, não têm o seu nome escrito no livro da vida, e por causa disso serão lançados no inferno. O inferno é a morte eterna, é uma espécie de vida sem Deus. E Deus é paz, é tranquilidade, é vida. Deus é amor. E as pessoas que não se entregarem a Jesus passarão num lugar eternamente sem tudo isso, sem paz, sem vida, sem saúde, sem amor, sem luz. Quem tiver oportunidade, ouça, veja o testemunho num livro que chama, acho que 9 minutos ou 10 minutos no inferno. Ele dá o testemunho, uma visão que ele teve do inferno, é algo terrível. Se você pode escolher entre luz ou trevas, eu aconselho, por sabedoria, escolher luz. Nós cremos nisso, cremos que existe céu, mas existe também um local preparado, chamado inferno, para aqueles que não se renderem ao Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Ok? Muito bem. Então vamos lá falar um pouco da igreja, a particularidade da nossa igreja. Não falamos outro idioma, embora nós viemos no início da nossa conversão, de igrejas assim que nós aprendemos muito, tanto o que se faz ou como não se deve fazer, porque nós éramos ainda criança na fé. A Bíblia diz, quando eu era criança, agia como? O que significa isso? Quando eu não tenho conhecimento de algo, por exemplo, se eu quero ir daqui até Osasco, centro de Osasco, sem saber o caminho, e eu não vou perguntar para ninguém, eu posso sair por aqui, ó, lá pelo Jaguaré, dar a volta, pegar a pé, marginal e tal e tudo mais. Vou acabar chegando de um jeito muito ruim, porque eu não tenho conhecimento. Mas se eu tenho conhecimento, eu vou direto, eu vou da maneira correta. É assim com todo mundo, ninguém nasce sabendo. E o Senhor não dá o conhecimento todo de uma vez, Ele não dá, nós não suportaríamos. Mas com o passar do tempo, você vai lendo, você vai estudando, meditando na palavra, o Senhor vai te ensinando. Então nós aprendemos o quê? Que o dom de línguas, e aprendemos o que é o dom de línguas, eu não vou entrar em detalhe, e nós amamos todos aqueles que praticam, porque o fato de você exercitar um dom ou deixar de exercitá-lo não salva e nem tira a salvação, nós acreditamos nisso. É por isso que nós amamos. Nós aqui não praticamos, né? Primeiro que nós falamos aqui, acho que nunca veio aqui alguém, não, nunca veio, nenhum grego, nenhum japonês que não sabe falar português. Então nós sempre falamos aqui em português. Por quê? Qual é a nossa base? Deus é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós não acreditamos que existe uma língua dos anjos, nós não acreditamos, porque o versículo que fala disso, Paulo está apenas dando uma suposição, ainda que eu falasse. Então nós não cremos. Mas simplesmente não basta só você crer, porque eu posso estar crendo numa coisa errada, não é? Então nós vamos nas passagens bíblicas aonde os anjos falaram com o ser humano.
todas eles falavam no idioma daquelas pessoas. O nosso maior exemplo quem é? Jesus Cristo. Jesus nunca confundiu, nunca falou nenhum outro idioma que os discípulos não pudessem entender. Ele falava certas palavras que era difícil de entender, mas o idioma era o mesmo. Então isso nos dá base para nós não usarmos isso. Mas eu creio que se um dia alguém precisar falar de Jesus para alguém que não fala português, e se for o caso, se Jesus preparou, você vai falar em alemão, em grego, em chinês, em mandarim, em inglês e tudo mais. Como eu já vi isso acontecer. Já vi. Então não posso negar que o dom de línguas seja real. Mas dessa maneira, idiomas. Mas isso não é o caso agora. Nós estamos se apresentando aquilo que do jeito que nós fazemos aqui. Para que você não seja impactado. Não fazemos adivinhações nem prognósticos. Não fazemos isso. Eu vou te explicar por quê de uma maneira bem clara. Mas antes eu quero dizer, Deus fala conosco. Deus fala com cada um de nós. Deus vai falar da particularidade sua, sabe com quem? Com você. Porque Deus é sábio. Você não entregou a vida para Ele? Agora eu quero falar por aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Então a Bíblia diz que você pertence a Ele. A primeira pessoa, qualquer assunto interessado na sua vida, é você que vai ser tocado primeiro. Deus vai falar primeiro com você. Não precisa de ninguém vir falar com você. Agora, se você não ouve, e você estiver correndo perigo, ou você vai... Aí Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. Nós cremos assim, que Deus pode todas as coisas. Mas nós aqui não buscamos saber, que Deus vai, olha, não vai por ali, ou tal. Eu vou dizer por que nós não praticamos isso. Primeiro que a Bíblia diz o quê? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus lhe der, não aprendam os costumes abominados daqueles povos. Costumes. Que não existia entre vocês, que não existe entre vocês ninguém que queime seu filho ou sua filha. Isso aqui é claro, ninguém vai queimar filho ou filha. Não é verdade? Mas olha, no mesmo versículo está escrito. Nem que seja adivinho ou prognosticador, agoreiro, feiticeiro. Prognosticador é aquele que quer fazer um prognóstico. Olha para você e fala, Deus disse que você está triste. Peraí, você sabe que você está triste? Ou fala do seu passado. Você sabe o seu passado? Agora, quanto ao futuro, a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Você pertence a quem? E o seu futuro? Há necessidade de saber o futuro? Mas é bom saber o futuro? A gente tem dentro da gente. Por quê? São costumes. Agora, embora eu tenha intrínseco em mim que eu gostaria de saber o futuro, tem um monte de coisa que leva a isso, filmes, revistas, né? Não seria bom. Não creio que Deus faria isso. Por quê? Ele disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu sei o que vai acontecer no futuro, eu não preciso de fé. Eu já sei. Eu já sei. Eu creio que quem me guarda é Jesus Cristo. Ponto. Eu tenho fé dessa maneira. Agora Jesus disse, a tua fé me agrada. Mais ainda ele vai... esse é o meu entendimento. Mas ainda ele vai me proteger. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É por isso que nós não temos essa prática aqui de... deixa eu falar também aqui. De profecias. Profecias, não, porque a palavra diz que a profecia, ali que está relatada em dons, a profecia ali é o entendimento da palavra de Deus. As profecias agora do Velho Testamento é tudo para avisar os reis que eles estavam em pecado. Se alguém vier falar para você assim, olha, Deus falou que você está em pecado, eu já vou ouvir, vou começar a ouvir. Mas falar coisas para me agradar, como Gabriel que pregou, para agradar a minha carne, Deus não precisa fazer isso. Mas tudo bem, somos nós que acreditamos. Então, quando você vier ao culto, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos louvar.
E vamos orar por você. Outra coisa que nós cremos, amados, é que Deus cura hoje também. Deus cura. Por quê? Porque está escrito que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Muito bem. A importância do batismo nas águas para nós. Nós achamos o batismo importante? Muito importante. Por quê? Jesus se batizou. Mas nós não cremos que o batismo salva. Eu peguei exatamente os versículos que alguns nossos irmãos que fizeram o seminário junto conosco, né, até questionam exatamente por causa desse versículo. Escrito assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. O mesmo versículo. Mas quem não crer será condenado. Então, ao ler isso, eu não posso ir para a tradição. Então, ó, quem crer e for batizado, tem que crer e ser batizado para ser salvo. Mas eu vou continuar lendo e ver. Mas quem não crer será condenado. Peraí, por que ele não repetiu ali batizado? Eu preciso perguntar para o Espírito Santo, Senhor, por quê? E ele vai te dar um entendimento, né, desse crer e for batizado. Um dos quem crer e por que crer. Então já está estabilizado, você já creu, você já entregou a sua vida para Jesus. Aí você é batizado. Para mostrar ao mundo inteiro que o batismo é algo público, tem que ser público. O que significa público? Você convida sua família, seus amigos para o dia do seu batismo. Para eles verem você lá na água, né? E ser mergulhado, e depois sair, alegria. Por quê? Simboliza o quê? A morte do velho homem e o nascimento da nova criatura, em Cristo Jesus. Deus sabe como vai tocar as pessoas. E quem convence a pessoa que ela é pecadora é o Espírito Santo. Né? Olha o que está escrito em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então nós cremos no batismo, mas não cremos que o batismo é complemento de salvação. Se não bastasse a explicação teológica, vamos pensar um pouco a gente e Jesus Cristo, tá bom? Vamos pensar nosso relacionamento. Jesus disse o quê? Que nós somos o quê? Amigos dele. Por quê? Que nós já sabemos o que ele veio fazer, o que ele faz. Por isso nós somos amigos de Jesus. O que Jesus fez por você? Pagou o preço. O que é pagar o preço? Salvou. Como que ele te salvou? Entregando a vida dele. Ou seja, morreu no seu? Tudo bem? Jesus entregou sua vida. O quanto de sangue Jesus derramou na cruz do Calvário? Todo ele. Ele disse ao Pai, está consumado. Ou seja, está tudo pago. Amém? Você crê nisso? Como que eu posso acreditar diante dessa verdade? Como eu posso acreditar que tem alguma coisa que eu vou fazer que vai complementar esse sacrifício de Jesus? Isso usando apenas a razão. Alguém paga a sua dívida com um agiota. Ela paga. Quanto você está devendo com a agiota? Nada. Você não precisa ir lá e dar mais uma gorjeta, você precisa? Então, quando eu creio que alguma coisa mais é complemento para a salvação, eu estou dizendo para Jesus, Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, o Senhor derramou seu sangue, mas não foi o suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa a mais. É igual quando uma pessoa vem para Cristo e dentro da religião a pessoa fala, você já aceitou a Jesus? Já entregou a vida para ele? Já. Bom, agora você precisa de fazer tal coisa para alcançar a salvação. É a mesma coisa. Então, embora tenha aparência de santo ou de uma coisa boa, não tem respaldo bíblico, não combina com o nosso Jesus. É nisso que nós cremos. O que pregamos? Nós pregamos o que Jesus prega. Lógico, nós contamos a história bíblica. Nós falamos de Abraão, como foi falado aqui. Falamos de Isaac, falamos de Davi, falamos de Salomão, falamos de Jonas, falamos de Paulo, de Pedro, falamos dos apóstolos, falamos ali do relacionamento de Jesus na forma humana. Nós pregamos sobre isso.
Mas não pode faltar isso que Jesus pregava. Ó. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O que Jesus pregava? O evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse será salvo. Não é? É isso que nós pregamos, salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Por que coloquei aquilo? Porque o evangelho do reino não é o evangelho da prosperidade. O evangelho do reino não é o evangelho da cura do balcão da farmácia. O evangelho do reino é salvação. E Jesus disse: se você buscar primeiro as coisas do reino, qual é a maior coisa do reino de Deus? É a salvação. Ele diz: as demais coisas serão acrescentadas. E finalizando Marcos 8,36, pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Mas o diabo ele é astuto, ele é um estrategista. Então ele inverteu isso daqui, ó. Esses dois versículos o diabo inverteu na mente de homens que estão nas igrejas pregando, eles estão pregando exatamente o contrário. Busque primeiro as demais coisas. Seja rico, não fique doente, não seja funcionário, mas seja patrão, para que você tenha união com Deus. Não é nessas palavras, mas é isso que está sendo ensinado, que é o evangelho da prosperidade. Busque tudo, enche seu celeiro, fique tranquilo que você não vai ter nenhum problema. Aí sim você vai ser feliz. Não é? Tem uns que chegam a falar um absurdo, dizendo que se você tem problemas, se você passa por dificuldade, é que você está em pecado. Jesus disse aqui para nós: no mundo tereis, fazendo com que aquela pessoa que realmente ela não entende, ela não tem entendido, ela nunca viu, ela busque primeiro as demais coisas, busque o celeiro cheio e deixe de lado a salvação. Se não houver mais tempo, grande será o arrependimento naquele dia. A Bíblia não condena ninguém ser bem-sucedido, não ficar doente, ser rico. A Bíblia não condena. Mas isso não pode estar acima de Jesus. Não pode estar acima do amor ao próximo. Porque de todos os mandamentos, Jesus ele sintetiza em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Eu vou te dizer que sem Jesus ninguém consegue isso. Porque lá na frente Jesus disse: vou te dar um novo mandamento. Qual é o seu novo mandamento? Ame ao teu próximo a ti mesmo. Um mandamento. Mas sem Jesus, a gente não consegue. Então é nisso que nós cremos, então. Esses são os pontos são mais os alicerces aqui da Igreja da Vida. É nisso que nós cremos, é isso que nós pregamos. E esperamos alcançar muitas pessoas com a salvação. Nós cremos que isso agrada a Jesus, agrada ao Pai Celestial, agrada ao Seu Espírito Santo. É nisso que nós cremos, é isso que nós pregamos. Estamos aqui há 27 anos pregando para as pessoas, e pessoas têm sido salvas. Muitas foram embora, outras já estão com o Senhor, mas estão salvas. Existem muitas igrejas igual a Igreja da Vida que continuam sendo fiéis ao Evangelho, não sucumbiram nem ao Evangelho da prosperidade, nem ao Evangelho do balcão de farmácia, e agora muito menos ao Evangelho da inclusão. Nós cremos que Jesus recebe todos como estão, todos, mas não aceita ninguém como está. Nós cremos nisso, porque se Jesus aceitasse a pessoa como ela está, como ela é, ele não precisava de Deus. Mas ele recebe a todos como estão. E quando uma pessoa vem para Jesus, acontece algo tremendo, algo extraordinário. Ela se torna uma nova criatura.
Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor hoje, que nos apresentamos, que essa palavra encontre lugar na sua alma, para que você guarde, replique. E se você gostou, as portas que estão sempre abertas. Por enquanto, aos domingos, às 10 da manhã. Por que eu digo por enquanto? Porque, como nós já dissemos, o futuro pertence a Deus. Glória a Deus. Não temos nenhuma pretensão de ter o futuro na nossa mão, porque a gente ia fazer alguma coisa errada. Que Jesus te abençoe e você e tua casa. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de pregar o teu evangelho, de falar da tua salvação. Obrigado, Santo Deus, de mostrar, ainda que com imperfeição, o caminho para que as pessoas se encontrem no reino de Deus.